O senador Esperidião Amin comentou da tribuna a aprovação do novo corregedor do Conselho Nacional de Justiça, observando que o órgão que pode controlar a conduta de membros do Judiciário não pode exercer esse controle sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. O senador expôs: a corregedoria do CNJ não tem atuação sobre o Supremo Tribunal Federal. Não sei se todos os advogados aqui presentes sabem disso. Em 2004, ficou estabelecido que ela não tem atuação sobre o STF, portanto, só nos outros tribunais superiores e na justiça brasileira em geral. Esperidião Amin lembrou: o Supremo tem monocraticamente ou às vezes colegiadamente em turma recompensado. O Supremo tem recompensado praticantes de atos de corrupção sem que os atos de corrupção de que foram acusados tenham sido desmentidos. Pelo contrário, o exemplo mais recente é que na semana passada, ecoou nesta semana, a Justiça de Nova York convalidou uma multa a um dos depredadores da Petrobras por corrupção de 221 milhões de dólares. Predadores que aqui no Brasil estão tendo anistia das suas multas e estão tendo anulados os processos que os levaram a serem condenados. Vou repetir: a Petrobras foi condenada a pagar multas por corrupção à vida, prejudicando os acionistas. As empresas que praticaram corrupção estão sendo multadas ou apenadas nos Estados Unidos. E aqui só tem decisão revogando as multas e absolvendo o condenado, sem esclarecer se o objeto da sua condenação foi ou não forjado. Pelo contrário, passa batido. O senador comparou com a atuação do CNJ. Recentemente foi usada a mão pesada sobre juízes que atuaram na Lava Jato. Ele prosseguiu: então, o rigor com que a corregedoria tem agido discrepa em relação às decisões que estão escandalizando a sociedade brasileira, porque não se trata de revogar, de dizer que não houve roubo. É apenas uma questão processual. O fato aconteceu. Tanto é que a Justiça Internacional considera e convalida o crime praticado e, com isso, penaliza agentes brasileiros. Esperidião Amin conclamou os colegas a uma reflexão sobre suas obrigações e deveres legais, dizendo: o fato de hoje estarmos deliberando aqui pelo provimento do cargo de corregedor do CNJ me faz trazer aqui presente o seguinte: o corregedor do STF é o Senado. Vou falar um pouquinho mais alto: é o Senado. É o Senado. E isto, no mínimo, deve servir para uma reflexão quando cada um de nós for aprovar o nome do ministro Campbell. Ele merece a aprovação, mas sabendo que nós estamos vivendo um momento de desequilíbrio institucional. O senador pediu que fosse incorporado ao seu pronunciamento o editorial de um jornal da velha imprensa intitulado A Ética Elástica do Judiciário, que questiona duramente a conduta de membros da Suprema Corte. Esperidião disse: é um texto muito rico, fundamentado em fatos e não em fakes, e que nos deve levar a uma reflexão responsável sobre este momento de desequilíbrio institucional que nós estamos vivendo na sociedade brasileira e que às vezes não enxergamos, outras vezes não achamos conveniente debater. Esperidião Amin propôs uma reflexão: se cabe processar o jornal por ter ofendido alguém, ou se cabe que nós façamos jus às responsabilidades plenas que temos.